O seu filho não é egoísta. Ele simplesmente ainda não aprendeu a ser nós, ao invés de somente eu. Você já rotulou seu filho de egoísta alguma vez na vida? Você sabe que a palavra egoísta é considerada um rótulo para usarmos com crianças e adolescentes até a faixa dos 18 ou 20 anos de idade? Quando a gente fala dessa faixa etária, a gente considera que a palavra egoísmo é um rótulo. Ou seja, a gente está rotulando o outro de egoísta porque a gente não consegue compreender ainda tão bem o verdadeiro conceito dessas palavras e a forma como o cérebro se desenvolve, o cérebro dos pequenos. É sobre tudo isso que nós vamos falar aqui hoje, porque nós estamos entrando no quarto episódio do Cérebro da Criança, quarto e último episódio dessa série, desse livro, e você é muito bem-vindo. Já aproveita para encaminhar esse link para as pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, se inscrever no canal e ativar as notificações, para você sempre ser avisado quando eu fizer um conteúdo novo para você. Gente, você já pensou sobre coisas assim, sobre como muitas vezes a gente se comporta diante dos nossos filhos? A gente não tem aquelas frases que geralmente são bem conhecidas, como por exemplo, ele só tá pensando nele. Ele não sabe dividir. Ele nunca se importa com o irmão. Então, portanto, ele é uma criança egoísta. A gente não faz esse tipo de julgamento? Não tem empatia, não se coloca no lugar do outro. O que eu faço com esse menino, com essa menina, com essa criança, com esse adolescente? Porque tudo isso que a gente está falando hoje serve para crianças e adolescentes. Agora deixa eu te provocar um pouquinho mais. E se o problema não for egoísmo e nós aqui estamos rotulando e simplesmente simplificando algo que é um pouco mais complexo? Afinal, o que o seu filho demonstra e que é tudo aquilo que ele faz no dia a dia se parece muito com o egoísmo mesmo. Mas, na verdade, não está relacionado nem a traços permanentes de personalidade e nem a nenhum desvio de caráter. Portanto, a gente não deve associar a palavra egoísmo. Ai, Adriana, mas você está se apegando somente ao conceito da palavra egoísmo? É tudo a mesma coisa. Não é. E, na verdade, eu também não estou me referindo somente ao conceito, à importância da gente usar o conceito certo. Não é sobre isso. É sobre algo que vai muito além disso. Porque quando a gente usa o conceito errado, a gente ignora todas as ações que nós temos poderes em mãos como adultos para desenvolver esse ser humano e tornar essa pessoa cada vez mais completa. Então presta atenção. Se não for egoísmo, mas a gente puder chamar de circuito neural. O que você chama de egoísmo, gente, está muito relacionado a uma mente que está em processo ainda constante de construção. A maioria das crianças nascem com o cérebro social, como é que eu posso dizer? Nascem com o cérebro preparado para lidar com sociedade, com conexão, mas isso não acontece de uma forma automática. E é aí que mora o grande ponto. Nós temos uma estrutura cerebral, mental, completamente rica, bem elaborada, sofisticada, que é preparada para lidar com relacionamentos, com conexões. Inclusive, para aprender a lidar a se colocar no lugar do outro. Mas nós não sabemos ativar isso sozinhos. Não acontece de maneira natural essa ativação, vamos chamar assim. A gente precisa de um adulto nos apoiando para que essa conexão aconteça. Ela não é automática, ela é uma conexão construída. Entendem? Então é mais ou menos assim, a gente tem aquela estrutura que a gente é preparada, física, né? A gente tem uma estrutura física biológica, mas a gente não pode usar essa estrutura física biológica se a gente não constrói determinadas conexões neurais. E para que isso tudo aconteça, a gente precisa da ajuda de uma pessoa adulta. Então, o cérebro humano, gente, ele não foi feito para sobreviver sozinho. Já começa daí. Ele foi feito de verdade para viver no campo do nós, não somente do eu. Só que ninguém nasce sabendo integrar o eu com o outro. E é aí que mora a grande questão. Isso é algo que a gente aprende ao longo da nossa vida. Aproveitando para lembrar para os papais, para as mamães, para os educadores, que empatia é algo que não acontece também naturalmente. A criança vai precisar do apoio de um adulto para desenvolver a empatia. O que é a empatia? É aquele lance da criança se colocar no lugar do outro, entender que ela não pode fazer aquilo porque ela está invadindo o espaço do outro. E é através da empatia que nasce o que a gente chama de altruísmo, que é exatamente o antônimo de egoísmo, né? A gente pede para a criança não ser egoísta, então, ou seja, nós gostaríamos que ela estivesse sendo muito mais altruísta, porém a gente não consegue identificar como a gente pode ajudá-la a chegar nesse ponto. Então, qual que é o ponto 1 que o livro traz para a gente? Ele fala bastante sobre visão mental. Visão mental.
Não é possível um ser humano enxergar aquilo que não está visível aos olhos dele. Quando seu filho, por exemplo, pega o último pedaço de pizza, sem perguntar se ninguém mais quer comer, né? Às vezes ele não se preocupa com isso, ele não demonstra essa preocupação diante dos adultos e ele vai lá, ó, e invade a mesa e pega o último pedaço de pizza. O que você enxerga naquele momento? Egoísmo. Mas o que a criança vê de verdade? Desejo, fome. Ele simplesmente entende assim, eu quero. E ele vai lá e pega. Entende? Ele ainda não consegue ver o que está acontecendo dentro da outra pessoa. Isso é chamado de visão mental. Ele não tem essa visão ainda desenvolvida. Percepção mais empatia é a capacidade de você conseguir desenvolver essa visão, enxergar, passar a enxergar com esses olhos mentais, vamos chamar assim. É a capacidade de imaginar o que o outro está sentindo. Isso é a soma de percepção mais empatia. Então, o que vocês estão achando? Dê o seu joinha, dê o seu like se você ainda não deu o seu like aqui nesse vídeo, curte para que você possa me ajudar a fazer esse canal crescer se você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Agora, a partir do momento que a criança tá pensando dessa forma, que ela quer ir lá avançar na mesa, pegar um pedaço de pizza, muitas vezes ela não percebe o que o outro tá querendo ou tá sentindo naquele momento, né? Então, o que a outra pessoa tá sentindo, o que a criança tá sentindo nesse momento? Ela tá sentindo somente sobre o que ela deseja, sobre o que ela quer, o que ela pensa naquele momento, é simplesmente em comer o pedaço que estava na frente dela. Ela realmente não vai estar pensando nos desejos alheios. Sem isso, gente, a criança, ela vive num mundo onde só o próprio sentimento dela é concreto. Todo o resto é invisível. E se é invisível, não tem como a criança considerar antes de tomar uma decisão. Aquilo que não se enxerga não pode ser utilizado para se tomar uma decisão. É como se não existisse, né? E é isso que é importante a gente compreender. O ponto 2 que ele traz é muito interessante porque fala sobre os neurônios espelho. Neurônios espelho. O seu filho aprende muito antes de você falar alguma coisa para ele. Antes mesmo de você orientá-lo, ele já está aprendendo com você. Você acha que está ensinando empatia, por exemplo, dizendo coisas para ele mais ou menos assim, tem que dividir. Olha o seu irmão aí do seu lado, você não perguntou para ele se ele também quer. Pensa nos outros, mas o cérebro aprende muito antes de qualquer linguagem. Se você reage com impaciência constante com essa criança, se você interrompe, se você invalida os sentimentos dela no dia a dia, o cérebro vai registrar isso como modelo de relação. Neurônios espelho são aqueles que não vão captar discursos. Neurônios espelhos são aqueles que vão captar as suas ações. É meio que o exemplo. São como espelhos dentro do nosso cérebro, do cérebro da criança. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa ou dizendo alguma coisa, esses neurônios espelho, eles vão refletir isso internamente, dentro de você. E isso já acontece desde a infância. Então, toda criança vai usar os seus neurônios espelho para aprender sobre o mundo, inclusive aprender com você, que é o adulto que convive com ela. É o famoso que a gente pode chamar de o poder do exemplo, no popular, na linguagem popular. O exemplo que ensina. Isso acontece de forma concreta, dentro do cérebro da criança. Esses neurônios espelho, eles vão captar o comportamento de um adulto que está ali por perto. Seu filho vai aprender como tratar o outro observando como você trata as outras pessoas. Esse é um exemplo. E principalmente como você trata ele mesmo, também, como criança que precisa desse seu suporte. E o ponto número 3 que ele vai trazer é sobre o estado mental não versus o estado mental sim. O não versus o sim. Quando a criança está num modo defensivo, por exemplo, pressionada, criticada, se sentindo envergonhada, ela vai entrar num estado mental mais fechado. Nesse estado, o cérebro social, que a gente chama assim, praticamente desliga. Ele não consegue aprender nada a respeito de conexão, sobre conexões. Ele só vai tentar sobreviver. Mas quando ela se sente segura, vista, respeitada, valorizada, o cérebro dessa criança muda completamente, porque os músculos relaxam, o tom de voz suaviza, a respiração desacelera. Esse é o estado mental que a gente chama de sim. E é nesse estado que o cérebro consegue integrar eu e o outro. Sem segurança não existe empatia profunda. Isso é uma questão física, biológica. E é importante que a gente conheça a respeito desses conceitos para que a gente possa associar com tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. E o ponto número 4 que ele traz fala sobre conexão não é discurso, é experiência repetida. Conexão não é ficar falando as coisas.
é viver experiências de forma repetida. Você quer que seu filho saiba se relacionar? Quer de verdade? Quer mesmo? Pensa então a respeito disso. Ele precisa viver relacionamentos. Ele precisa viver relacionamentos não somente à base de regras, mas sim à base de experiências reais. Jogar alguma coisa junto com outras pessoas, rir junto com outras pessoas, resolver conflitos junto com outras pessoas, com outros seres humanos, aprender a reparar erros, aprender a ouvir, porque conexão é treino. E treino exige o quê, gente? Exige prática. Assim como o músculo. O músculo de qualquer parte do nosso corpo exige treinar, praticar, né, de forma repetida para que possa se desenvolver. É exatamente assim, do mesmo jeito que acontece com o cérebro infantil, com o cérebro humano, não só da criança, porque a gente continua aprendendo até, né, enquanto a gente tem vida. Então, gente, ninguém nasce sabendo cooperar. Ninguém nasce sabendo ceder. Ninguém vai nascer sabendo considerar o impacto do próprio comportamento. A gente não sabe, a gente é inconsequente. Se a gente ainda não está pronto, se a gente ainda não se desenvolveu, se a gente não amadureceu, a gente não mede consequências naturalmente. Isso não é uma questão que vai acontecer de maneira natural. É necessário que haja experiências envolvidas aí nesse processo, em forma de repetição, para que o amadurecimento emocional avance. Então, isso é desenvolvimento. E se você consegue, por exemplo, aí que vem a parte mais rica de tudo isso que a gente está falando. Se você é um pai, se você é uma mãe, se você é um educador, um adulto que convive com uma criança e tem a responsabilidade de ajudar essa criança a se desenvolver, e se é você, pessoalmente, que consegue proporcionar essas experiências junto com essa criança, se não é só a escola, se não é só um adulto desconhecido, se não é um cuidador que você contrata, se não é um coleguinha, um amigo, mas se sim, você entra no circuito, acelera e potencializa muito mais esse desenvolvimento, porque isso se soma à referência emocional que essa criança tem com você. Olha que incrível tudo isso. E como a natureza, por si só, já desenha as coisas de uma maneira fantástica, né? Experiências compartilhadas, pessoal, fortalecem conexões neurais. Existe uma série de pesquisas baseadas na neurociência e na psicologia do desenvolvimento que afirmam que experiências com pais, mães ou educadores, baseadas em vínculos que são seguros, vínculos que oferecem segurança para essa criança, vão acelerar o desenvolvimento social e emocional desse indivíduo ainda muito mais. Ou seja, vamos traduzir tudo isso no português popular aqui. A criança que tem dentro da sua casa o exemplo e os pais participativos que vivem experiências junto com ela, elas se desenvolvem de maneira mais acelerada do que crianças que precisam contar somente com o apoio de educadores da escola, de pessoas que estão no mundo que não têm esse vínculo tão forte emocional com ela. Faz sentido para vocês? Por que a gente está trazendo tudo isso aqui hoje para vocês, pessoal? Porque vocês vão entender agora. A gente vai esquentar um pouquinho mais esses tópicos todos que eu acabei de trazer. Muitos adultos querem ter filhos empáticos, que sabem lidar com a empatia de maneira, né, incrível, mas criam ambientes dentro da sua própria casa onde a criança é constantemente corrigida, mas raramente ela é escutada. Nós já falamos tanto sobre correção, sobre obediência nos capítulos passados, e sobre autoritarismo, sobre pais que acham que estão sendo respeitados, mas que estão simplesmente ganhando ali o medo do seu filho, né? Alcançando o medo, fazendo com que o filho sinta medo dele próprio como pai. Existem tantos modelos, até muito tradicionais, que hoje são comuns no mundo todo, de criação de filhos, mas o que hoje a gente tem trazido aqui para vocês, ao longo desses 4 episódios, é uma série incrível que estuda o cérebro infantil e que nos apoia no desenvolvimento emocional dessa criança. De novo, a criança que é constantemente corrigida, mas raramente é escutada, não é uma criança que tende a desenvolver facilmente o seu lado emocional. Ela tende a ser uma criança imatura emocionalmente e inclusive, se tornar um adulto que é imaturo emocionalmente. Então, gente, é aquela situação clássica onde um erro sempre se transforma numa ameaça. A criança não pode errar, que ela está sofrendo uma ameaça de um adulto que se aproxima dela e vai, de certa maneira, colocar de uma maneira muito rígida, muito dura, o posicionamento dele diante daquela situação. O conflito sempre acaba em julgamento, em lares que escolhem por esse tipo de linguagem. A autoridade precisa sempre estar vinculada a uma imposição. Já viram famílias assim? Em que o pai ou a mãe, para serem
pessoas que ganham que conquistam a sua autoridade dentro de casa, precisam estar sempre impondo as coisas. E depois esse adulto, ele vai acabar se perguntando assim, por que ele não pensa nos outros? Por que eu criei um filho que não consegue pensar nas outras pessoas? Por que ele ainda fica tentando se proteger? O cérebro, gente, defensivo, ele não constrói o que a gente chama de nós, nesse estudo que a gente está fazendo aqui hoje. Ele constrói o eu mais fortalecido contra o mundo. Olha que incrível. Ele vai construir o eu contra o mundo. Por que ele constrói o eu contra o mundo? Porque ele aprende que o mundo está contra ele. Ele aprendeu isso dentro de casa. Que tudo que ele faz, tem alguém ali para rebater. E às vezes de uma maneira muito forte, que vai deixar marcas. Não é assim que as coisas funcionam? O grande ponto desse capítulo, então, gente, é que o objetivo não é a gente apagar o eu de ninguém, inclusive da criança. É a gente ajudar a integrar. É integrar. O filho da gente, a criança com quem a gente convive, precisa continuar tendo vontade própria, desejo, opinião, individualidade. Mas aprender que existe um sistema maior, que está acima de tudo isso que a gente falou, que se chama família, amigos, grupo, sociedade. E que viver bem exige considerar o impacto das ações que essa criança vai tomar. Essa criança precisa entender isso. Que uma vida saudável, que uma vida equilibrada, que uma vida que ele considere que seja cheia de pontos, que ele esteja com uma boa performance, produzindo bem quando ele se tornar um adolescente, um adulto, está completamente conectada aos impactos das decisões e das ações que ele toma. Então ele precisa aprender isso. Isso não nasce pronto. Ao contrário do que muita gente pensa, ah, não, isso aí, ó, eu aprendi com a vida, ninguém me ensinou. Você aprendeu com as experiências que você teve na sua vida e que foram forjando o seu comportamento, certamente. Mas você com certeza também pode ter questões emocionais que ainda não foram trabalhadas em virtude de não ter recebido esse suporte durante a infância. Mas aí é caso a caso, né? Então, assim, como eu falei, ele traz de uma maneira muito clara que tudo isso não nasce pronto. Isso tudo é construído. Uma pergunta que, de certa maneira, talvez possa soar um pouco desconfortável para vocês, mas é necessária a gente fazer aqui. Quando o seu filho ou quando a criança com quem você convive erra, comete um erro na frente de outras pessoas, como que você reage? Você reage como alguém que é um treinador de cérebros infantis, ou seja, alguém que está treinando o cérebro dessa criança, ou você reage como um juiz de caráter? Você está julgando o caráter que aquela criança, aquele comportamento que ela teve, né? Porque o comportamento ele é só um reflexo, gente. O comportamento é como se fosse uma capa, né? Ele é só o que está do lado de fora. O que está por dentro mesmo são as emoções. E a gente aprendeu isso em outras obras que a gente estudou juntos aqui. Existe uma diferença enorme, enorme em a gente dizer assim, você é egoísta, depois que uma criança faz algo errado, né, que não é considerado correto ali na frente de outras pessoas. Então existe uma diferença enorme entre você dizer assim, você é egoísta, ou você preferir dizer de outra forma, você ainda está aprendendo a enxergar o outro. Vamos conversar? E aí você puxa essa criança para uma conversa. Fica por aqui porque tem muitas dicas sobre o que fazermos. Vocês estão pensando que a gente está aqui só falando dos problemas, mas a gente vai falar daqui a pouco. E cada vez mais, começando já por esse ponto aqui agora, a gente já vai começando a dar dicas sobre como agir em situações complicadas. Você é adulto, como você deve reagir, né? Então, o primeiro, que é quando você fala você é egoísta, a primeira fala de um pai, de uma mãe que diz isso para o filho, ele fecha a identidade dessa criança. A segunda fala, que é eu sei que você ainda está aprendendo a lidar com esse tipo de situação, vamos conversar, ela desenvolve habilidades e faz essa criança pensar, crescer, desenvolver as conexões neurais. Viu como é claro? Quando a gente dá um exemplo, né? E habilidade é algo que pode ser treinado. Então, por exemplo, se o seu filho comete um erro e você diz para ele assim, agora vamos começar a dar algumas dicas para vocês entenderem como conduzir as situações, né? Ele cometeu um erro e você se aproxima dele e fala assim, o que você acha que a outra criança sentiu quando você fez isso? Conta pra mim, vamos conversar. Ou então você poderia perguntar pra ele, o que você poderia fazer melhor do que você fez agora, numa próxima situação, numa próxima oportunidade que você tiver e que tudo isso acontecer? O que você acha que você pode fazer diferente para você fazer ainda melhor? O que você sentiria se alguém fizesse com você o que você acabou de fazer com seu amiguinho ou com seu irmão? Conta aqui pro papai, conta pra mamãe, conta pra mim. Então, gente, o jeito que você reage ao conflito define o cérebro social que o seu filho vai ter ao longo da vida dele toda, até a velhice.
O jeito que você reage ao conflito diante de uma situação difícil que seu filho está vivendo, porque para ele aquilo é uma situação muito difícil, sim. Ele lida com questões emocionais que você não consegue enxergar porque você já superou, você já viveu essas situações no passado. E faz muito tempo, você nem se lembra. Então, é o pai ou a mãe, o adulto, usando da própria empatia para se colocar no lugar de uma criança e ensinar essa criança a ter empatia também. De maneira inteligente, raciocinada, elaborada, não é? E não simplesmente reagindo de forma impulsiva, copiando as frases prontas que o mundo traz. Eu falo tanto sobre esse ponto aqui em todos os meus conteúdos, inclusive também lá no Instagram, não só aqui no YouTube. E quem acompanha já sabe o quanto é perigoso usar frases prontas que o mundo te ensina, que você copia dos seus pais, dos seus avós, das pessoas com quem você convive, do seu grupo de amigos. E o quanto é importante estudarmos, nos aprofundarmos para que a gente possa desenvolver seres humanos realmente melhores, principalmente emocionalmente, que é o nosso foco aqui hoje. Então, você quer saber se seu filho vai saber se relacionar bem quando ele crescer, quando ele se tornar um adulto? Olha como você reage com ele quando ele está vivendo uma situação de conflito. Basta você se observar. Que tipo de situações de conflito, Adriana? Meu filho quase não dá problema, não vive conflitos, ele é uma criança muito tranquila. A gente está falando de situações de conflito no mundo da criança. Irmãos brigando, discussão na escola, alguma questão relacionada entre ele e a professora e o professor, choro por causa de uma injustiça que aconteceu, raiva porque alguém mexeu nas coisinhas dele. Qualquer coisa que tenha relação com o universo dele. Um brinquedo que quebrou, um brinquedo que tiraram das mãos dele, o parque que acabou mais cedo do que era para acabar e ele não queria que tivesse acabado. Então tem uma série de cenários possíveis que a gente pode aqui usar como exemplo. A maioria dos adultos vai fazer uma dessas 3 coisas que eu vou falar agora. Quando a criança vive uma situação difícil demais para ela, porque isso é uma situação difícil demais para ela, na vida dela, no contexto que ela tá, na fase que ela tá vivendo, o que o adulto faz? Uma das 3 são as que predominam. Ou ele despreza, ou ele nega, ou ele ordena. O que é o desprezar? Vamos falar de cada uma delas. Desprezar é deixar a criança de lado. Ah, para de chorar. Tranca num cômodo da casa. Deixa no cantinho pensando, no cantinho do pensamento. Não é? Deixa de castigo. Tem uma série de coisas que a gente faz que a gente despreza. Ou simplesmente nem liga para aquele choro, continua a vida, tocando ali a vida e deixa a criança chorar sozinha. Segundo ponto é negar. O que é o negar? É você olhar para a criança e falar, para de chorar, não tem motivo. Tá chorando à toa. Você tá negando tudo aquilo que ela tá vivendo dentro dela, aquele conflito emocional. E que ele é um fato, ele existe. E ele tá compondo, inclusive, o desenvolvimento dela. Ele faz parte do processo de crescimento emocional dela. Ou o terceiro, que foi o ordenar, o que a gente fala? A gente dá ordem. Para com isso agora, né? E corta o choro. Não é para você agir dessa forma da próxima vez, porque senão você vai ficar de castigo. Ainda vem pior ainda, porque vem a ordem acompanhada de uma ameaça. As 2 coisas. Não foi nada. Você tá exagerando. Pede desculpa agora. Enfim, tem uma lista enorme de frases que a gente fala e que são muito populares, que todo mundo aí conhece, né? Então, gente, e você acha que isso que você tá fazendo vai resolver alguma coisa? Esses autores, a Tina e o Daniel aqui no livro, eles falam pra gente que isso não resolve nada. Na verdade, você está cortando uma emoção. A gente já falou a respeito desse ponto também, né? E jogando o problema emocional dessa criança lá para a fase adulta dela. Você corta a emoção naquele momento e você transfere aquele problema emocional para ela viver lá na fase adulta dela. É um presente que você, pai, está dando para essa criança quando você não cumpre bem o seu papel. Dura realidade, né? Então, gente, silêncio não é integração. Conflito não é uma falha. Conflito é um momento para treino, é uma oportunidade para treinar esse ser humano. O cérebro social, ele não se desenvolve em momentos de harmonia, ele se desenvolve no momento do atrito. O momento do atrito é um momento rico, é um momento precioso. Olha que incrível a gente perceber isso, que o momento de atrito, de conflito de uma criança é um momento precioso para ensinar. Quando seu filho entra em conflito, o cérebro dele fica tentando entender mais ou menos assim, como eu existo num grupo? Como eu me posiciono num grupo? Como eu discordo? Como eu me frustro sem destruir o vínculo? Se você só manda a criança se calar, se você não ensina ela a se integrar, você só interrompeu um processo emocional, mais nada que você fez. Então, desprezar e negar fecham o cérebro. Quando você diz, não é tudo isso, engole o choro, você está fazendo drama, você acaba ensinando uma coisa muito perigosa para essa criança, que o sentimento dela não é confiável.
E quando o sentimento não é validado, ele nunca vai aprender a se regular sozinho. Esse sentimento, essa emoção, ela vai ficar ali, sem, sem ser resolvida, sem ser trabalhada. Essa criança vai aprender a esconder as emoções. Só que a emoção escondida, ela não é uma emoção que some, e a gente já aprendeu isso também. Ela vai voltar no próximo conflito, e aí a triste notícia e a triste realidade. No próximo conflito, essa emoção volta ainda pior, com mais força, porque ela não foi trabalhada, então ela se fortaleceu de maneira negativa. O que vocês estão achando? Comentem aí pra mim o que vocês estão achando desse conteúdo. Então, gente, conectar através do conflito não é passar a mão na cabeça da criança, é entrar no conflito com inteligência, como um treinador de cérebro. Ao invés de fazer perguntas, quem começou com essa briga? Se tiver dois irmãos ali brigando, né? Se eles estiverem brigando, quem foi que começou com essa briga? Você pode perguntar coisas mais ou menos assim: o que estava acontecendo dentro de você? Chama um filho primeiro, faz essa pergunta, conta pra mim. Depois chama o outro e faz a mesma pergunta. Isso, por si só, essa simples pergunta já começa a mudar tudo. Porque a criança percebe que tem alguém preocupado com as emoções dela. E ali, ó, os ânimos se acalmam. E a partir do momento que os ânimos se acalmam, você consegue introduzir a sua orientação. Você sai da investigação de culpa e você entra na investigação da mente do ser humano. Depois, uma próxima pergunta que ele sugere, que é bem interessante também, é o que você acha que estava acontecendo dentro do seu irmão, quando a gente está usando o exemplo do conflito entre irmãos, né? O que você acha que estava acontecendo dentro do seu irmão quando vocês entraram em atrito? Aí vai começar o treino da visão mental. Lembra que a gente falou sobre visão mental? Você, nesse momento, como adulto, é o treinador e você está ensinando essa criança a enxergar o que era invisível para ela. Ela começa a enxergar o que passa na mente do irmão dela quando você começa a fazer perguntas sobre o que ele acha que o irmão estava sentindo. E tudo isso que eu estou falando é muito, mas muito sofisticado. Isso é construção neural. Isso é um pai, uma mãe, um educador ajudando a criança a se construir, a argumentar com o nós, usando o nós, não usando somente o eu. Percebem isso? Como a gente consegue, através de poucas palavras, frases que a gente vai usar, a gente consegue ajudar essa criança a fazer essa conexão? Sair do eu e entrar no universo também do nós? A maioria das crianças vai argumentar coisas mais ou menos assim: eu quero, é meu, ele que começou, não fui eu. Isso é sempre o eu presente. Argumentar com nós muda essa criança de nível, faz ela ir para um outro nível. Como que a gente resolve isso sem destruir uma relação? O que seria justo para nós dois? O que mantém a paz da nossa casa? Você está ensinando pensamento sistêmico para uma criança. E pensamento sistêmico, gente, é símbolo de maturidade. Significa ter maturidade, desenvolver a sua maturidade, né? Então, assim, reparar depois de cometer um erro é um outro ponto que os autores trazem pra gente também nesse livro, é um outro tópico. Na verdade, um tópico crucial aí. Pedir desculpas, ensinar essa criança de que pedir desculpas não é humilhação, é treino de integração. Mas pedir desculpas forçado não ensina nada. Reparar é diferente. Reparar envolve reconhecer o impacto, sentir responsabilidade sobre aquilo que aconteceu, tentar consertar de verdade. Se fosse você, como você se sentiria? Essa pergunta constrói empatia mais do que qualquer outro sermão, né? Vamos provocar um pouquinho mais? Quando seu filho está errado e você quer ensinar essa criança, na verdade, vamos falar até de um jeito diferente. Quando o seu filho faz alguma coisa de errado, qual que é o seu desejo como adulto? Você quer ensinar essa criança ou você quer vencer naquele momento? Aí você pode pensar assim, que bobagem isso que você está falando, Adriana. Como assim eu quero vencer o meu filho? Você não faz isso de maneira consciente. Você faz isso porque já está no modo automático há muito tempo. Existe uma diferença enorme. Se você entrar num conflito para provar a sua autoridade, o seu filho aprende muito sobre hierarquia. Se você entrar num mesmo conflito para você treinar o cérebro, ele vai aprender sobre relacionamento. Então você precisa se decidir se você quer ensinar sobre hierarquia ou sobre relacionamento. O que é mais inteligente? Tem algo, gente, que é ainda mais sofisticado do que tudo isso que eu tô falando. Porque muitas vezes uma criança vai dizer assim: eu odeio ele. Vocês já viram uma criança falando esse tipo de frase muito forte? Mas, na verdade, o que ela quer dizer naquele momento é que ela está se sentindo excluída.
que ela ficou com vergonha, que aquela outra criança fez ela passar vergonha, que ela acha injusto o que aconteceu, que ela tá se sentindo pequena demais diante daquela situação. Só que ela ainda não tem vocabulário para se expressar. Então ela usa as palavras que ela conhece com a intensidade que ela acredita que ela vai conseguir expressar. O odeio é uma palavra forte realmente. E muitas crianças usam não porque elas estão realmente carregadas de ódio. Se você reagir somente a essa frase que a criança falou, você perde a mente que existe por trás dessa frase. A criança não nasce sabendo traduzir as emoções dela. Isso também não isso é ensinado, isso não é natural que acontece. Isso também precisa ser ensinado. As palavras que ela vai usar nem sempre são as mais adequadas para o sentimento real que ela tem naquele momento. E aí vai caber a você entender isso para ensinar, ao invés de punir, ao invés de criticar, ao invés de apontar o dedo. É ensinar, olhar nos olhos e ensinar. Vamos trazer uma realidade que a gente aprendeu juntos ao longo desse livro, do conteúdo desse livro aqui nos últimos 3 episódios. Se você quer filhos empáticos, não evite o conflito. Use o conflito. Se você quer filhos que saibam se posicionar no mundo quando forem adultos, não silencie discussões. Não aperta o botão do silêncio ali. Não é esse o caminho. Ensina a argumentar. Se você quer filhos que se tornem capazes de viver em sociedade de maneira plena, não resolva tudo para os seus filhos. A gente, no final, não está formando um filho simplesmente que vai obedecer tudo que acontece no mundo, tudo que mandam ele fazer. A gente não quer isso. A gente quer algo muito maior do que isso. É um cérebro capaz de integrar o eu e o nós. E isso vai decidir o tipo de adulto que essa criança vai ser no futuro. E qual que é a conclusão que a gente chega, gente, com tudo isso? Vamos pensar juntos. Vocês estão gostando? Pensem junto comigo, assim, que conclusão que a gente chega estudando todo esse universo, todo esse conteúdo que esses autores trouxeram pra gente? Quem acha que está educando só quando está ensinando regras, está perdendo a parte mais rica de todo o processo de educação de um ser humano. Porque a educação ela acontece no conflito, na frustração, no momento da birra, na frase que foi dita com muita intensidade, que é eu odeio ele. Na frase que ele fala não é justo. No controle remoto que ele joga no chão com força. É ali que o cérebro está sendo moldado. Imagina você uma cena em que seu filho vai lá e desliga a televisão. Aliás, vamos falar ao contrário. Uma cena onde você vai lá e desliga a televisão e o seu filho começa a gritar porque você desligou a televisão. Ele chora, ele vai fazer uma cena de birra ali naquele momento. Você tem 2 opções nesse momento. Você pode dizer para ele assim, para com isso agora. Ou você pode dizer, você ficou bravo, né? Porque você queria continuar assistindo TV. Essa segunda frase não demonstra uma fragilidade, uma fraqueza do pai e da mãe. Isso é conexão. Porque quando você repete o que ele está sentindo, você ficou chateado porque você queria continuar assistindo televisão. Você está reconhecendo o sentimento dele. E é essa conexão que vai ajudar essa criança a regular o cérebro dela antes de você entrar com a disciplina. Não quer dizer que morreu ali. Você continua depois. Você só vai falar e orientar e guiar o seu filho depois que você conseguiu regular essa emoção. Então é estratégico, é inteligente. Sem regular a emoção, não existe aprendizado. Porque enquanto ele estiver no auge da emoção, você não pode ficar ensinando, porque não é que você não pode, você não deve, porque ele não vai assimilar nada. E a gente já aprendeu isso nos episódios passados, né? Olha, gente, eu não sei o que vocês estão achando, mas assim, eu quero também lembrar da importância de dar nome, né, de nomear, porque tudo isso ajuda a organizar o caos emocional. Nós já falamos sobre isso nos episódios passados também. Ajudar a criança a dar nome ao que ela sente, porque muitas vezes ela não consegue. Tem muitas dicas que são valiosas e que eu tenho certeza que podem contribuir com o seu processo de educação, né, aos seus filhos. As crianças que você educa, às vezes não é um filho biológico, pode ser que você conviva com sobrinhos, pode ser que você seja um educador, que você seja um cuidador também, alguém que trabalha com crianças. Mas assim, na maioria das vezes, o adulto, ele tem muito esse desejo de saber quem começou a briga, ou então esse impulso de querer parar com aquela situação a qualquer custo, na força, usando a hierarquia. E quando a gente faz isso, a gente não está ajudando esse indivíduo a se tornar alguém forte emocionalmente. E é sobre tudo isso que o livro O Cérebro da Criança traz para a gente. É a gente entender que é importante a gente aprender a argumentar e ensinar o nosso filho também a argumentar, sem causar destruição. Porque a parte emocional, ela não é algo que você pega, não é concreto. E também não está do lado externo do nosso corpo. A gente não consegue ver as nossas emoções tão facilmente. A não ser que a pessoa deixe transparecer através de uma expressão facial, de uma expressão corporal.
de uma fala. Mas quando ela não deixa essa emoção evidente do lado de fora, muitas vezes a gente não tem tido a sensibilidade de perceber isso. E aí que mora o grande perigo de tudo isso. É aí que mora uma porta gigantesca aberta para um processo de depressão, para os casos suicidas. A gente está falando de situações aqui que podem parecer bobas do dia a dia, que não vão dar em nada, mas a gente sabe que consequências gravíssimas acontecem todos os dias no mundo inteiro, porque um ser humano não conseguiu se construir emocionalmente. Então cabe a você, como um adulto racional, inteligente, que está aqui em busca de conhecimento, trabalhar numa direção melhor, né? É sobre isso. O que vocês acharam? Bom, eu vou encerrar por hoje. Eu quero deixar claro aqui que o nosso objetivo nessa série Formação é trabalhar com livros assim como esse, O Cérebro da Criança, que ajudem seres humanos a se desenvolverem ao longo da vida. A série Formação, ela visa muito o desenvolvimento infantil e do adolescente também, e entrando inclusive um pouquinho ali na fase adulta, porque a gente está falando de córtex pré-frontal até os 25 anos de idade aproximadamente. Tem especialistas que falam que até mais tempo do que isso, tem especialistas que falam que pode chegar até os 30 anos, ainda alguns ajustes finos, né, do desenvolvimento dessa área do cérebro, mas eu convido vocês a estarem com a gente nos próximos episódios. Se inscreva aqui no canal se você ainda não fez isso, ativa as notificações. Fico muito feliz de ter encerrado o Cérebro da Criança com essa profundidade toda que a gente conseguiu trazer aqui, né, nesses episódios. E quero te convidar para você acompanhar os capítulos às quintas-feiras da outra obra que a gente tem trabalhado, que é o Rápido e Devagar, e que também está pertinho de encerrar, mas você pode acompanhar os conteúdos gravados, se você quiser, desde o início, na nossa playlist aqui no YouTube. Ótima semana para todos!